Olá, salve, salve! Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa revista radiofônica. A primeira de 2020, hein? Temos muito o que tratar. Vem com a gente. Vale a pena ver de novo. Marina Silva critica ministro do Meio Ambiente e diz que não faz política da lacração. Mudanças na aposentadoria. Fundador do Partido Novo, João Amoedo, aponta o dedo para detratores da reforma da Previdência. Ou são ignorantes, ou têm má fé, diz o ex-presidenciável. Vaza Jato. Deputada federal Bia Kicis afirma não haver nenhuma ilegalidade nas conversas de integrantes da Lava Jato. Esses são alguns destaques do Morning Show que vai começando nesse 1º de janeiro de 2020. Seja bem-vindo, você que vai começando o seu dia aí, já está trabalhando no primeiro dia do ano, como a gente aqui na Jovem Pan, no seu home office, você que está no carro, ouvindo a gente no trânsito pelas grandes cidades, muito bom tê-los conosco, venham com a gente até às 11h30, seguimos na programação da Jovem Pan. Vamos lá, para nos acompanhar ao vivo e em cores, você pode fazer a assinatura do nosso canal no YouTube. Já estamos com quase 1 milhão de inscritos, mas falta ainda a sua adesão, tá bom? Não esquece de clicar na sinetinha para ser informado quando entra no ar a nossa programação. Também transmitimos pelo portal da Jovem Pan, que é o jp.com.br, e pelo nosso aplicativo. Bora lá, todo mundo convidado a passar a próxima 1h30 colado aqui na Pan, porque o Morning Show tá só começando. E a gente vai começar esse ano novo olhando para trás. É impossível evoluir politicamente em 2020 sem olhar para 2019. Ano marcado, por exemplo, pelo início da gestão de Jair Bolsonaro e pela soltura do ex-presidente Lula. Ao longo dos últimos 12 meses, promovemos uma série de encontros e entrevistas com um único objetivo: dar a nossa dose de contribuição para o debate público hoje tão polarizado. Vamos começar então acompanhando um trecho da conversa que a gente teve com a Marina Silva. Às vezes, mas por que colam em você ou tentam colar essa pecha de sumida, né? Essa percepção que muitas vezes, dessas pessoas, que muitas vezes você se ausenta, né, do debate público. Tem alguma justificativa? Tem algum método teu aí para se preservar ou para chegar só na hora certa, no lugar certo? Bem, eu não faço política fazendo pirotecnia, isso é uma verdade, né? Não faço a política da lacração. Eu faço política com intenção de contribuir para o debate, não faço também oposição por oposição, eu analiso as questões no mérito e me posiciono. Mas essa história de sumida, eu um dia desse num debate, era até aqui em São Paulo, né? Agora que são elas, era um encontro de mulheres, e elas me perguntaram, você sofreu já algum tipo de preconceito? Uhum. E eu comecei a analisar que esse discurso de que eu estou sumida é uma espécie de preconceito. Porque ninguém diz isso em relação ao Alckmin, né? O que o Alckmin está fazendo? Ninguém fica dizendo isso em relação a outras pessoas que participaram do processo político. Mas o tempo todo ficam dizendo isso. É uma estratégia de quem gosta de sofismar, ou seja, de mentir. E que considera que os temas que eu trato não são importantes, com certeza. Você é alvo de machismo, Marina? Eu acho que sim, em alguns casos sim. Na campanha de 2014, todo o desmonte que foi feito em relação a mim e não em relação a outros candidatos, era como se fosse mais fácil desconstruir uma mulher negra de origem humilde do que desconstruir um homem, não é, que ocupa um outro lugar. Eu acho que esse cálculo perverso foi feito pela Dilma e pelo João Santana, utilizando o dinheiro roubado da Petrobras. Marina. E essa desconstrução, com certeza, contra uma mulher e não contra os demais homens que estavam concorrendo, tem esse viés.
né? Talvez Marina, até inconsciente, mas tem. Só para não perder, você acha que esse ponto que você coloca tem a ver com, digamos, uma parte do eleitorado mais moderado que enxerga em você esse caminho do equilíbrio, esse caminho do meio e da ausência, segundo essa possibilidade que eu estou aqui tratando hipoteticamente, de você não ser mais crítica, não ser mais contundente criticamente aos governos do PT, por exemplo? Olha, a crítica que eu faço aos governos do PT é uma crítica na prática. Primeiro, nunca tendo me envolvido com as práticas que uma boa parte deles se envolveram. Agora, essa pecha que é colocada, eu não me importo muito com ela, porque eu estou atuando, defendendo os meus temas. E uma das coisas que fazem com que digam isso é porque eu não fico embaixo do guarda-chuva nem da extrema direita e nem da dita esquerda. Eu nunca quis me esconder embaixo do guarda-chuva do vermelho e nem do azul, quando era a polarização com o PT PSDB. E o PSDB. E agora muito menos. Mas quem tem fala própria nesse país acaba sendo acusado de não ter fala nenhuma, porque os grandes campos gravitacionais, eles ocupam a cena política, eliminando qualquer diferença. O que vale é a polarização. E eu nunca me submeti a essa lógica da polarização. Então é como se você não estivesse dizendo nada. Eu era a favor de caçar a chapa Dilma Temer. Como eu não fazia o coro dos que diziam impeachment pelo impeachment ou dos que eram contrários, é como se eu não estivesse me posicionando. Sim. Nessa entrevista concedida no finalzinho de novembro, Marina Silva criticou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é um ministro antiambientalista porque ele é contra a agenda de meio ambiente, ele desmontou o Ministério do Meio Ambiente na prática, ele enfraqueceu o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, ele tentou desmoralizar os dados apresentados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, sobretudo o Ricardo Galvão, e agora ele deve um pedido de desculpas ao INPE, porque de fato o INPE estava certo e quase chegamos a 10 mil quilômetros quadrados que foram desmatados durante esse período e um aumento do desmatamento comparado ao período anterior de 29,5%. O Ricardo Galvão, o INPE, o Sistema DT estavam certos, eles é que estavam errados. E ele, além de desmontar o Ministério do Meio Ambiente, ele opera o que o Bolsonaro delegou para ele fazer, que é ter uma política antiambientalista. Para você ter uma ideia, no caso dos criminosos que tocaram fogo nas viaturas que estavam abastecendo as equipes de fiscalização do IBAMA no estado de Rondônia, numa terra indígena, ele, em vez de se reunir com seus funcionários, se solidarizar com seus funcionários, como eu fazia, ele foi se reunir com quem mandou tocar fogo nas viaturas do IBAMA. Isso é um absurdo. É um ministro que faz o discurso e faz a prática. Vamos perguntar quantas unidades de conservação foram criadas? O orçamento do Ministério foi detonado. Eles não destruíram o Ministério na prática como o Bolsonaro queria, botaram um ministro antiambientalista que estavam fazendo isso, tornando o Ministério só uma casca. Tiraram o Serviço Florestal do Ministério, botaram no Ministério da Agricultura. Tiraram a Agência Nacional de Águas e colocaram no Ministério do Desenvolvimento Regional e enfraqueceram as equipes do IBAMA. Olha, o governo levou 50 dias para poder tomar uma medida em relação aos incêndios. O INPE deu vários alertas dos incêndios, das derrubadas que estavam acontecendo, não teve uma providência tomada. Em relação ao caso do derramamento de óleo no Nordeste, foram 41 dias. Não acionou o Plano Nacional de Contingência, não se reuniu com os governadores, não passou nenhum tipo de orientação. É um ministro antiambientalista. Sim. E eu acho que ele é assumidamente antiambientalista. Eu acho que alguém deveria perguntar: ministro, o senhor se considera um ambientalista? Para ver se ele vai mentir ou vai falar a verdade. Um mês antes de a gente receber a Marina, o ministro Ricardo Salles deu uma entrevista exclusiva ao Morning Show. Vamos conferir. De volta à política aqui no Morning Show, em meio a um episódio envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente Jair Bolsonaro disse que a ONG ambientalista Greenpeace só atrapalha. Vini, vamos lá para os detalhes.
Salles. Exatamente, direto da China, o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista com jornalistas, Edgar, ele fez essa associação dizendo o seguinte: para mim, isso é um ato terrorista. Para mim, esse Greenpeace só nos atrapalha, não nos ajuda em nada, e disse que vai conversar com mais detalhes depois também com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ontem publicou um tweet também, Edgar, com uma foto do navio do Greenpeace. Eu vou pedir para o Brunão mostrar para a gente aqui, o Ricardo Salles, que já vem discutindo um pouco essa questão junto com o Greenpeace pelo Twitter, inicialmente naquela questão do que o Greenpeace alertava para os riscos da população entrar em contato com as manchas de óleo do Nordeste. O ministro Ricardo Salles acabou ironizando aquela questão, depois criticou o fato deles fazerem aquele protesto em frente ao Palácio do Planalto, e agora ele fez um tweet dizendo o seguinte: tem umas coincidências na vida, né? Parece que o navio do Greenpeace estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro, bem na época do derramamento de óleo venezuelano. Esta foto que o ministro Ricardo Salles publicou do navio é do navio Esperança. E essa foto ela é de 2016, quando o navio estava no Oceano Índico. O Greenpeace respondeu também pelo Twitter. Podemos passar aí, por favor, Brunão, para a gente mostrar qual que foi aí a resposta do Greenpeace, que disse que novamente o Ricardo Salles cria as falsas acusações para esconder a sua incompetência em agir e proteger as pessoas e o meio ambiente. Sua postura não é digna do cargo que ocupa. Quem nos acusa sofreu condenação por fraude ambiental e mentiu que estudou em Yale. Tomaremos todas as medidas legais cabíveis contra todas as declarações do ministro Ricardo Salles. As autoridades têm que assumir a responsabilidade e responder pelo Estado de Direito pelos seus atos. Então agora temos a palavra do próprio ministro Ricardo Salles, né, Edgar? A gente está na linha aqui com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Ministro, essa fala do presidente Bolsonaro, que o meu colega Vinícius Moura citou aqui, comentou, que veio na esteira, inclusive, de uma afirmação também publicada pelo Twitter do senhor, que foi considerada irresponsável por muitos. Eu queria saber como é que o senhor comenta essa situação criada a partir do que, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, considerou uma ilação da sua parte. Olha, é fato no que nós verificamos aí com relação a esse assunto. O Greenpeace não fez nada para ajudar, só soube criticar, fazer demonstração, showzinho, depois fizeram aquele teatro na porta do Palácio do Planalto, destruição do patrimônio público, deixaram uma série de entulhos lá, resto de óleo, resto de galho de árvore, um monte de coisa, sujaram toda a frente do palácio. Ajudar que é bom, não fizeram nada. Depois, agora a gente fica sabendo que o navio o navio que inclusive é de análise de questões oceânicas, quer dizer, estava em frente do local onde teve o acidente e onde está vazando o óleo. Foi incapaz de parar, de se oferecer para entrar, para vir ajudar, de ajudar a monitorar a origem do óleo, passou à margem do litoral brasileiro, vindo de lá da Guiana, ou seja, navegou em frente a todo o litoral brasileiro, passou em frente ao Maranhão, ao Ceará, Pernambuco, todos os lugares onde tinha o óleo atingido, não fez absolutamente nada e só foi parar lá no Uruguai. Exatamente foi essa a crítica que nós fizemos. Ministro, mas não é, eu usaria a palavra leviano, estabelecer esse embate de narrativas com uma ONG internacional como o Greenpeace, frente ao problema, frente à seriedade do problema que a gente está envolvendo. Eu cito aqui 2 estudos, 2 aferições, uma da agência Lupa, da Folha de São Paulo, e também uma matéria do jornal O Globo, que pelo rastreamento desse navio, o navio chamado navio Esperança, do Greenpeace, essas datas não batem, esse momento em que o óleo, eventualmente, considerando a possibilidade, inclusive até um pouco destrambelhada, porque o navio não comporta, a característica desse navio não estrutura para petróleo, não tem estrutura para... Mas ninguém disse, espera um pouquinho, ninguém disse que foi o navio que jogou o óleo. Eu estou dizendo que eles estavam na frente, estavam passando na frente do local do acidente, podiam ter parado para ajudar e não fizeram nada. Quem tá fazendo elucubrações são eles. Aqui não tem nada. Nós dissemos uma coisa muito clara.
Eles estavam lá no local, passaram em frente ao Nordeste brasileiro, enquanto todo esse problema está se desenrolando, e foram incapazes de parar para ajudar. Foi exatamente isso que nós dissemos, aliás, igualzinho ao grupo que fez o vandalismo aqui na porta do Palácio do Planalto. Houve decisão judicial clara, direta, dizendo ao contrário do que foi dito, está comprovado que o plano está sendo seguido, tudo está sendo feito. Parar de repetir besteira, parar de repetir fake news. Ministro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusa o senhor de ilação, de uma irresponsabilidade nessa afirmação e pede uma resposta oficial do Ministério. Qual é a posição oficial do Ministério? Não, nós já respondemos, o próprio presidente Rodrigo Maia já viu a resposta e já agradeceu. O que nós temos dito é isso, tudo está sendo feito. Desde o início do começo de setembro, quando essas manchas de óleo venezuelano, a esquerda não quer que repita que o óleo é venezuelano para não constranger, porque o culpado disso tudo, quem não tem controle sobre a sua própria produção de óleo e o escoamento do óleo venezuelano é o governo da esquerda lá, que graças a uma escolha econômica fracassada no mundo inteiro, socialista, o governo está falido, o governo está desmontado e eles não conseguem monitorar para quem eles vendem o óleo. Muito bem, o óleo é venezuelano, o óleo que atinge o Brasil nesse momento vem da Venezuela. Não estamos dizendo que foi o governo da Venezuela que jogou, são coisas bem diferentes, mas estamos dizendo que o óleo vem de lá. Portanto, quando a gente coloca esse ponto, a esquerda some, muda de assunto e só sabe repetir esses chavões todos que vem dizendo desde o começo. E essa turma toda socialista, aliás, está aqui o Evo Morales, que pôs fogo na Bolívia e essa fumaça chegou aí em São Paulo, toda essa turma de esquerda incompetente, cujo modelo de governo fracassou em todos os lugares onde foram tentados no mundo inteiro, tem que assumir a responsabilidade por esse desgoverno que gerou ali na Venezuela um descontrole sobre o óleo que chegou na costa brasileira. Essa é a questão verdadeira. Vamos parar de dourar a pílula. O ministro, a gente ouve relatos, a gente está acompanhando muitos vídeos enviados, inclusive pela população, que prontamente, ali, literalmente, na mão, sem luvas, vem fazendo o que pode para a retirada desse óleo. E entre esses depoimentos, o senhor falou que a Marinha foi acionada, que dependia de uma decisão jurídica para que esse plano de contingência fosse colocado em prática. E alguns moradores, pescadores... Não depende, desculpa só te interromper, não depende de decisão jurídica nenhuma. O plano foi colocado em prática desde o começo. A decisão jurídica simplesmente reconheceu, quando foi questionado, reconheceu que o plano está sendo cumprido. Pois bem, alguns comentários de pessoas experientes em navegação dizem que essa contenção do óleo deveria acontecer no chamado offshore, ali no mar. O senhor fez sobrevoo. Impossível isso acontecer. Nós fizemos um monitoramento, como eu disse no começo do programa, monitoramento com radares brasileiros, do EPA, do NOAA, da Guarda Costeira Americana, e ninguém identifica essas manchas. O senhor afirma que não houve nenhuma falha no plano de ação para contingenciar esse óleo derramado? Olha, presta atenção, o Nordeste tem 2.200 quilômetros aproximadamente esse trecho afetado de costa. Nós estamos falando que tinham inicialmente 3.800 homens do governo federal, mais 5.000 do Exército que foram agregados na semana passada, ou seja, todos os esforços com participação dos estados, dos municípios e dos voluntários. Você citou aí a questão dos voluntários. No mundo inteiro, quando há catástrofes, acidentes, a sociedade se mobiliza em torno do problema. Portanto, a questão dos voluntários não é algo para ser negado ou reprovado, ao contrário, é para ser enaltecido. O que precisa ser feito, e nós temos feito isso, é conscientizar as pessoas para que não mexam no óleo, ainda que sejam voluntários, não façam nada sem os materiais de segurança, sem os equipamentos de segurança. Razão pela qual só em termos de equipamentos que foram distribuídos, mais de 12 mil pontos de equipamento, kits de distribuição para esses equipamentos, luvas, etc. Agora, nós estamos falando de um acidente ou incidente que vem desde o início de setembro. Todo mundo trabalhando para retirar o óleo, todo mundo trabalhando para identificar as manchas. Aliás, em relação à contenção da mancha offshore, como você falou agora, primeiro, não se conhece a origem da mancha e como ela está andando no mar, apesar de todos os satélites, radar, tudo que está sendo usado ininterruptamente desde o começo. Mas apesar disso, nós fomos lá e colocamos as barreiras, que alguns disseram, precisa colocar as barreiras. Não adiantaram nada. O óleo vem a 1,5 metro de profundidade, ele vem abaixo da linha do mar. Portanto, você coloca a barreira, o óleo passa por baixo. Se você coloca a barreira no estuário do rio, pior ainda, porque a força da água estoura a barreira e leva
leva embora. Ou seja, tudo está sendo feito. Tem que parar com essa narrativa falsa de que as coisas não estão sendo feitas. Infelizmente, é um incidente que nós não conseguimos saber qual é a causa. O Brasil é vítima desse incidente, de um óleo venezuelano que chegou no nosso litoral. Portanto, nós somos vítimas. Nós temos que apontar exatamente por onde estão os culpados da origem desse acidente. Parar de ficar diversificando aqui as responsabilidades. Tem sido feito tudo o que está ao nosso alcance. O que o Ministério está fazendo para chegar nos culpados por esse acidente ou incidente, como o senhor disse? Quais são os próximos passos dessa estratégia para resolver, de alguma maneira, efetivamente esse problema? Desde o início, no começo de setembro, todas as informações foram passadas, tanto pela Marinha do Brasil, a Guarda Costeira, quanto a Polícia Federal, que por sua vez tem integração com o Interpol. O que se levantou? Primeiro com aquelas imagens de satélite, da onde poderia ter vindo as manchas. Você faz um cálculo, você faz um estudo, desde o começo isso está sendo feito, e continua sendo feito, de onde esse óleo deve ter partido do ponto de vista das correntes de maré. Ou seja, você faz um estudo retroativo para saber de onde ele partiu. Segundo, vários navios que transportam esse óleo venezuelano, cujo regime socialista não permite que se saiba para quem foi vendido, porque é um óleo clandestino que vai sendo vendido aí no mercado negro, ele é transportado por navios que desligam o seu sistema de comunicação, chamado transponder. Os navios fantasmas que escoam essa produção de óleo da Venezuela vão levando esse óleo para diferentes locais. Então, ao contrário dos navios formais, regulares, que navegam com rota conhecida, que tem o seu nome, a sua bandeira lá no local adequado, esses navios fantasmas que navegam com o casco sem nome, sem bandeira, com transponder desligado, esses são investigados e têm sido investigados pela Guarda Costeira Americana, pelo Brasil e entidades estrangeiras. Com isso, o que nós fizemos? Está a cargo da Marinha e da Polícia Federal. Vem se refinando o rol de navios que poderiam ter transportado esse material. Também tem a questão dos barris que tocaram a costa do Brasil, barris que eram de óleo lubrificante, mas curiosamente, apesar de serem barris de óleo lubrificante, estavam cheios de óleo venezuelano dentro. A questão do meio ambiente em geral e da Amazônia em particular estiveram no topo do noticiário durante boa parte do ano. No Morning Show a gente falou muito sobre esses dois assuntos. Um dos debates que promovemos foi entre o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o Carlos Bocurri, e o agrônomo e ex-secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo, Chico Graziano. Eu acho que o ministro Ricardo Salles necessita hoje de comunicação para apagar os incêndios que, de certa forma, o próprio Ministério do Meio Ambiente é responsável. Isso se deve por conta da inação do Ministério do Meio Ambiente durante vários meses, e aí toda uma política adotada pelo governo, em que o próprio Sistema Nacional do Meio Ambiente ele foi desmantelado, né, nas suas funções principais de proteção ambiental, etc. E isso é claro também, até numa matéria recente, onde se demonstra que os empenhos, né, de verbas do Ministério do Meio Ambiente diminuíram assustadoramente. Então nós temos aí problemas de gestão muito sério, né, ao longo do último ano, dos últimos 8 meses. Nós temos um discurso antiambiental por parte do governo. Isso provocou, né, uma liberalidade, né, para alguns setores interessados em degradação ambiental. Então, é natural que o ministro diga hoje que está faltando comunicação. Ele está necessitando de um processo de comunicação para apagar essas digitais, né, que o Ministério deixou ao longo desse processo. Chico Graziano. Olha, realmente o processo de comunicação não foi bom. Eu me lembro, vocês se lembram, de onde começou essa confusão toda sobre a Amazônia? Começou do seguinte ponto: um dia aqui em São Paulo, uma tarde, né, era 2 horas, 3 horas da tarde, de repente... Já virou noite. Escureceu. E alguém, esse chamado homem do tempo, mulher do tempo, não sei em que canal de televisão, disse, olha, tá acontecendo isso, tá estranho, uma das razões são as queimadas da Amazônia. Falou de forma absolutamente assim, chutou. Né? E aquilo ali virou uma comoção. Nossa Senhora, quer dizer, as queimadas da Amazônia estão escurecendo o céu em São Paulo. Algo que nunca ninguém tinha comentado ou ouvido falar. Aí todo mundo, vamos ver o que está acontecendo. E realmente havia muitos focos de incêndio na Amazônia, como no Cerrado também.
Mas com o passar do tempo, as informações, o que se comprovou? Aquilo que estava acontecendo lá não estava fora da média que havia acontecido nos últimos 10 anos, por exemplo, né? Quer dizer, a Amazônia realmente tem um problema seríssimo, né? De criminosos que desmatam a Amazônia, botam fogo onde não deve, etc. Mas o que estava acontecendo não era propriamente responsável pelo Bolsonaro, que acabou de assumir e mandou botar fogo na Amazônia. Então criou um problema de comunicação. E o governo talvez no início desprezou um pouco isso. Falou, tudo isso daí é uma bobagem. Não era uma bobagem, porque havia um problema real nas queimadas na Amazônia, né? Mas como jogo político, nós sabemos, e vocês sabem muito bem como ele funciona, acabou potencializando uma discussão, que é uma discussão importante, a necessidade de nós protegermos a Amazônia, só que ela ficou completamente turvada por um monte de informação que depois foi sendo esclarecida. No meio disso entrou o Macron da França, no meio disso entrou a jogada comercial por causa do acordo do Brasil com a União Europeia, os agricultores de lá bravos com os agricultores daqui, enfim, deu essa misturada geral, né? Ô Chico, é mais assim, turva ficou a água do balde do meu quintal também. Eu queria que... Você está negando, então, que houve essa questão da suspensão de partículas oriundas das queimadas ou dos incêndios no Mato Grosso, na Amazônia, aqui que chegou a São Paulo e escureceu o dia, porque uma coisa muito simples. Eu assustei quando eu vi um balde que ficou abandonado ali no meu quintal e eu vi uma água preta. Eu achei até que era uma água que alguém tinha limpado alguma coisa. Não, mas era água da chuva, né? E você, claro, para usar um termo aí característico do assunto que estamos falando, essa cortina de fumaça de que, essa é uma época que acontece mesmo. Você acha que é um argumento plausível, suficiente para se enfrentar um problema que é sério? E aí eu coloco o comentário do Carlos que aborda a questão do discurso do governo. Qual é a relação? Você vê alguma relação no discurso do governo com o agravamento dessas queimadas? Falou, teve o Dia do Fogo, teve uma ação coordenada ali de ruralistas, grileiros. O Dia do Fogo, um mês atrás, eu acho que foi quando o tema se agravou mais ainda. Você acha que tem razão o Carlos quando fala, olha, mas é um discurso que dá margem, estende um tapete para quem está mal intencionado aproveitar e agir. Como é que você vê isso? Várias coisas que você levantou. Que o discurso pode dar margem a isso, mas isso não foi comprovado que tenha acontecido. Assim como é possível que a turma do MST tenha tocado fogo na Amazônia também, como se mostrou que em alguns lugares e aldeias indígenas também estavam botando fogo na Amazônia para, com isso, mostrar que o governo é que estava facilitando. Tudo isso foi veiculado. É possível que tudo isso tenha acontecido, mas você não tem comprovação de nada. E na média, né, das informações, né, não houve nada que ultrapassasse assim, uma coisa estrondosa. Tipo assim, olha, o governo mandou botar fogo na Amazônia e todo mundo queimou lá, sabe? Não houve nada que desse um pico disso. Vou voltar ao começo. Realmente, sim, parte daquele escurecimento que aconteceu aqui em São Paulo deveu-se a partículas na atmosfera causadas por incêndios. Esses incêndios, eles estavam acontecendo no estado de São Paulo, eles estavam acontecendo no Mato Grosso do Sul e eles principalmente aconteceram na Bolívia. As imagens e os estudos do IPEN são muito notórios, são muito flagrantes e todos vimos isso, né? Então, houve uma certa interferência? Houve. Não foi propriamente da Amazônia. Então, essa é que é tecnicamente a explicação. Não pode criminalizar o agricultor, entendeu? Quanto a isso, eu vou me rebelar ferrenhamente. Desde que ele cometa um crime. Se ele cometer um crime, pode ser agricultor, pode ser Aí é que tá. É agricultor ou é madeireiro que tá lá disfarçado de agricultor para roubar madeira? Ô Carlos, a leitura que eu fiz aqui ouvindo o Chico falar é que ele aludiu a uma espécie de black bloc da floresta quando falou que pode ter havido ali a má intenção do movimento do Sem Terra. Eu acho que o Chico queimando floresta, com algum objetivo. Está preocupado em que essa questão seja discutida de uma forma técnica, né? Bom, de fato, houve um aumento de 70% nos focos de queimada do ano passado para esse ano. E o que se nota é que grande parte dessas queimadas se deve a desmatamento ilegal, né? O que aconteceu em Novo Progresso, no Pará, que foi o Dia do Fogo, foi uma queimada uma destruição esse ano de 100 quilômetros quadrados de
de floresta nativa. Então, lá isso chegou ao apogeu, ao clímax. Por que chegou? Porque o governo sinalizou, o governo fez um discurso antiambiental que estimulou essa degradação. Tanto que o que foi colocado pelas pessoas que fizeram o Dia do Fogo é que eles queriam demonstrar para o presidente a sua necessidade de ampliar a sua atividade agrícola e pecuária. Então, a grande questão que se coloca é que o que está em discussão hoje não é a seca, não é o incêndio, é o desmatamento ilegal. Não é? A destruição da floresta proposital que vem ocorrendo sistematicamente num volume muito maior esse ano do que os anos passados. A isso se soma uma diminuição da atuação do IBAMA, não é? O IBAMA atuou esse ano no nível de 30% menos de emissão de multas, na mesma relação em que você tem um aumento de 70% dos alertas de Isso incêndio. especificamente está na fala do presidente, essa coisa da diminuição das multas, não é? Então, você tem uma situação de indicadores que demonstram que o Sistema Nacional do Meio Ambiente, em articulação, estados, municípios, o próprio IBAMA, não deram conta de todo o processo de degradação que vinha ocorrendo. E isso é claro, tanto pelos indicadores dos incêndios, né, do desmatamento, como da inação do Ministério. Carlos, Chico, uma das coisas que acabou ampliando também muito a discussão foi quando o presidente Jair Bolsonaro fez a acusação referente às ONGs, de que elas também poderiam estar ali provocando as queimadas como uma forma de retaliação pela retirada do repasse de verbas. Queria que vocês explicassem um pouco para a gente como se dão essas ONGs na Amazônia. Elas são importantes para a preservação da Amazônia? Elas recebem mais do que elas deveriam receber? Quem é ongueiro Elas aqui? estariam por trás. Ongueiro aqui é o Bocuí. Eu não sou, mas eu porque eu acho que ele é importante. Mas você acha que elas podem estar por trás também dessas queimadas, Chico? Não sei. Se o presidente falou, eu sei lá que informação ele teve. Eu já trabalhei com o presidente da República, então tem lá informações. Sei lá que nível de informação. Pode ter alguém que tenha feito a coisa? Pode. Mas não é isso que explica o geral. Deixa eu contrapor aqui a informação. Houve um pico de 70% de aumento de incêndios em um determinado período. O Bocuí falou disso. Na semana passada, há uma redução de 61% dos focos de incêndio em relação ao período do ano passado. Então, houve um pico. Não quer dizer que está queimando, entendeu? Então, essa curva é que precisa ser melhor analisada. Então, teve um pico de incêndio naquela semana, e a semana passada está com 61% abaixo do que estava o ano passado. Então, foi por ação do governo, eu pergunto para você. Sim, me parece que sim. O governo atuou e conseguiu reduzir... 60, não é menor do que estava, é menor do que o ano passado. Sim, me parece que sim, mas veio ali e foi criticado uma ação tardia, até que demorou para acontecer. Pois é. Então o controle que nós temos hoje, com as Forças Armadas entrando lá, etc., sim, é um resultado positivo, sim, desta crise de comunicação, ou de fogo, ou quem botou fogo, sei lá. O fato é que é o seguinte, nós conseguimos deter um controle melhor, e sabe que militar gosta disso mesmo, né? Helicóptero, imagem, etc. Aliás, eu não vi prender nenhum caminhoneiro ainda. Prender alguns caras que, afinal de contas, tora de madeira é enorme. Você não põe no bolso uma tora de madeira. Sim, deixa eu colocar na nossa conversa. Agora, as ONGs, eu não sei dizer. Deixa eu colocar na nossa conversa. Rapidinho, Carlos, por favor, que eu vou colocar. Vamos lá, vai lá, pode falar. Bom, é o seguinte, as ONGs, elas são formadas, constituídas nos seus estatutos para proteger o meio ambiente. Então, o presidente da República dizer que as ONGs estariam colocando fogo na floresta foi a coisa mais ridícula que eu já escutei em muitos anos. Inclusive, não soou mal só no Brasil, ninguém acreditou nisso, nem na área internacional. A nossa resposta ao presidente Bolsonaro, ela foi publicada em mais de 120 países. A repercussão foi enorme na Alemanha, na Itália, na França, na Áustria, na Suíça, porque justamente havia esse sentimento de que aquilo era um absurdo, era um completo absurdo. Não é? Então, dizer que as ONGs teriam alguma vontade de colocar fogo na floresta é um absurdo. Estatutariamente, as ONGs são constituídas para proteger o meio ambiente, são constituídas por pessoas
na sua maioria, engajadas com a proteção ambiental e jamais fariam isso. Eu acho que isso vem na fala do presidente ali em decorrência do que foi, quer dizer, o que foi cortado das ONGs a partir Isso é uma balela. quando ele Se tomou posse, né? O Fundo Amazônia, Acho que você vai ver que a realidade é outra. Sim, a gente pode, vamos voltar nesse ponto, Carlos. Eu vou colocar na conversa aqui o escritor, jornalista, o Adriles Jorge, que está com a gente em Belo Horizonte. Eu convido a participar aqui fazendo perguntas também. Vamos lá, Adriles. Bom dia a todos. Eu queria perguntar o seguinte, duas perguntinhas, na verdade. Quanto há de ideologia histérica, sectária, nessa comoção mundial em relação ao desmatamento, que é absolutamente preocupante, que é feito hoje, sendo que o pico histórico de desmatamento na Amazônia foi durante 2004, 2005, se eu não me engano, no governo Lula. Eu não vi nenhum artista, nenhum formador de opinião internacional, não vi a Madonna, por exemplo, reclamando da extinção das girafas na África, dentro da Amazônia, naquela época. Segundo, eu queria perguntar para o Chico uma coisa propositiva. Eu recentemente li um artigo dele, que ele fala da aprovação de um projeto de lei de pagamento por serviços ambientais, que foi feita pelo Congresso recentemente, e que une a agricultura e o meio ambiente. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre esse projeto, que visa exatamente melhorar essa situação que é grave. Enfim. Vamos lá. Pois não, Adriles. A primeira questão, a questão ideológica, né? É óbvio que essa discussão foi muito contaminada por isso. A eleição do presidente Bolsonaro criou um trauma, tá certo, do ponto de vista da política, porque ele se elegeu contra tudo e contra todos, né? Não se esperava, todo o establishment, ou, para quem já fez aquele filme, né, o mecanismo todo está reagindo contra o que está acontecendo aí. Então você tem uma guerra ideológica que é provocada também por muitos bolsonaristas, ou por ele próprio, etc. Então, isso existe. Eu não me meto nisso daí, que eu acho que o meu negócio é outro. O pagamento por serviços ambientais, o que eu escrevi é que é talvez a melhor das ideias que tenha sido colocada na agenda ambiental do Brasil dos últimos 10 anos. Né? Nós lutamos por isso há muito tempo. A ONU já tem o programa que remunera a floresta em pé, né? No programa do REDD, faz muitos anos, faz mais de 10 anos. O Brasil é muito atrasado. E nós aqui pensamos que política ambiental é botar polícia, é fiscalizar. E o mundo todo, a Costa Rica, o Quênia, a Europa, eles incentivam quem protege. Então é uma visão diferente. Em vez de você dar porrada em quem degrada, não que você vai deixar de fazer isso, mas você incentiva as pessoas a proteger, incentiva monetariamente. Eu conheço agricultores, por exemplo, da Inglaterra, que no vale lá onde moram tem uma espécie de passarinho endêmico, e por eles manterem aquela paisagem e ajudarem a nidificação dos passarinhos, eles recebem do governo. Eles são remunerados pelo serviço ambiental que prestam à sociedade. Então, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, vai para o Senado agora. O Senado já tem um outro projeto, possivelmente é uma agenda muito propositiva nessa matéria. É bom isso que ele está dizendo, cara, você concorda? Bom, serviços ambientais é ótimo, são instrumentos econômicos que ajudam a proteger. Acho que todas as estratégias nesse sentido são boas. Mas respondendo à questão colocada sobre uma reação fora do comum com relação à Amazônia, eu só queria lembrar que nós estamos num processo, né? 1972, Conferência de Estocolmo, 1992, Conferência do Rio, onde no princípio segundo da Conferência do Rio está muito claro lá, todo país é soberano, detém o poder sobre os recursos naturais que são no seu território, estão no seu território, mas por outro lado tem responsabilidade de usá-los de forma responsável para que isso não venha a prejudicar outros países. E depois nós temos um avanço seguido até a Conferência de Paris, que foi a COP, que fechou um acordo climático global, não é? Então, esse processo hoje é irreversível, né? Compliance hoje, em termos de iniciativa privada, em termos de países, é um fato irreversível. Então, a exigência internacional tende a ser cada vez maior, principalmente a exigência europeia. Acho que isso é um estado de consciência. Sim. Não. Daqui a pouquinho a gente volta com esse Morning Show especial de começo de 2020. Já estamos de volta com o Morning Show. A gente está revendo aqui algumas das principais entrevistas que fizemos em 2019.
Em abril, por exemplo, conversamos com o ex-presidenciável João Amoedo sobre uma série de questões da política e da economia também, entre elas a reforma da Previdência e a capacidade de gestão de Jair Bolsonaro. E a gente tem que deixar claro, né? Se não for feita uma reforma que traga a economia necessária, rapidamente vai ter que ser discutida uma nova reforma, né? E a gente aí perde tempo, porque investimentos que a gente gostaria que pudesse vir para o Brasil, ou mesmo das pessoas daqui de dentro, vão ser feitos num ritmo diferente. A gente vai diminuir, vai reduzir a velocidade de diminuição do desemprego. Então, tudo isso a gente precisa ter consciência. Quer dizer, ontem vendo aquele debate lá, especialmente da ala petista, você fica entre... ou as pessoas são ignorantes, não têm consciência do tamanho, ou estão fazendo por má fé. Mas isso é contra o Brasil, contra o interesse nosso dos brasileiros, né? Então, é muito importante ter consciência de que a Previdência hoje, além de ser insustentável, é extremamente injusta. Amoedo, e que ponto você acha que a oposição deveria recuar para estar ali junto da Previdência? Que você acha que são pontos em que está havendo resistência exatamente por só ser oposição e não a favor do Brasil? Olha, eu vejo vários pontos que há uma questão, na verdade, sem sentido do ponto de vista racional mesmo. Por exemplo, só para pegar um ponto que é sensível, que eu acho interessante, assim, quem está nos ouvindo entender. Primeiro, acho que um dado geral que eu acho interessante, que é o seguinte: a Previdência gasta 700 bilhões de reais por ano. 3% desse dinheiro vai para os 20% mais pobres e 41% vai para os 20% mais ricos. Então, já tem alguma coisa errada. Aí vamos num negócio específico, é onde está muita gente se batendo. A Previdência Rural, né? A Previdência Rural deixa um rombo de 110 bilhões de reais por ano. Isso porque ela atende a 9 milhões de aposentados. Só para a gente ter uma referência, o Bolsa Família, que custa, em números redondos, 30 bilhões, atende a 46 milhões de pessoas. Então seria mais ou menos a mesma coisa que você dissesse o seguinte: ó, eu tenho aqui 100 para dividir. E como é que você divide esses 100 entre os aposentados rurais e a Bolsa Família? Aí você pergunta, quantas pessoas são aposentados rurais? 9 milhões. Quantos são do Bolsa Família? 46. Aí eu falo para você assim, então tá bom, eu vou pegar desses 100, vou dar 20% para os 46 milhões do Bolsa Família e vou dar 80% para os outros 9 milhões de aposentados rurais. Faz sentido? É justo? Não é justo, né? Então, isso que a gente tem que mudar. Agora, as pessoas, os parlamentares teriam a obrigação de deixar isso claro, serem honestos com a população e pararem com aquele discurso que não faz sentido, que é diferente da realidade, né? Que é o que a gente viu ontem, né? E assim, eu acho legal o que vocês têm feito aqui, porque nem toda a imprensa está assumindo esse papel, que deveria assumir para a gente. Se a gente quer morar numa nação que tem educação de qualidade, que tem uma segurança que funcione, tem que passar por reforma da Previdência. Amoedo, agora você falou da questão política, né? Ali da vontade política para que isso aconteça. Em que pontos você acha, digamos que essa reforma chegasse à conclusão de que é bom que ela aconteça paulatinamente, ou não na sua totalidade agora, para que você tenha, primeiramente, um entendimento e a contemplação de quem também acha que vai ser prejudicado nessa divisão, nessa fatia toda aí. O que você acha que poderia ser feito, inclusive tendo em conta que o próprio Paulo Guedes já tem a ciência, na fala pelo menos do presidente Bolsonaro de ontem, que algumas adequações vão ter que ser feitas aí. Quais seriam essas adequações, na tua visão, para que vou dizer, os menos privilegiados lá, os que não são categoria organizada, não se sentissem prejudicados e não fossem ainda mais lesados nesse acerto de contas que o Brasil tem que fazer? Ô Edgar, isso é uma questão aí difícil de comunicação, mas assim, o que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: na medida em que a gente reduzir o que está sendo feito, o que a gente está fazendo na prática é prejudicando os mais pobres. Isso que é importante. Quando a gente diz assim, não vamos mexer tanto no rural, não vamos mexer tanto nisso assim, porque senão essas pessoas vão ser prejudicadas. Ao fazer isso, a gente tem que entender o seguinte: leia-se, traduzindo, nós vamos continuar a jogar a conta para os mais pobres, seja através de um baixo crescimento, seja através de taxa de juros mais alta, seja através de mais impostos. Esse caso, por exemplo, que eu comentei do rural, é um exemplo, só para dar mais um dado. O gasto do rural, apenas 2% do gasto da aposentadoria rural, dados do Banco Mundial.
vai para os 2% mais pobres da população. Então, na medida em que a gente diz assim, não vamos fazer o rural, não vamos mexer muito lá com a aposentadoria de determinado grupo, a gente está dizendo o seguinte, vamos deixar uma conta maior para os mais pobres. É isso que a gente está dizendo, não é? Então, assim, eu seria até mais, na reforma da Previdência, seria mais duro. Severo, mais seria duro. mais duro, porque ser mais duro significa o seguinte, está melhorando a vida dos mais pobres, gerar um Brasil de mais oportunidades. Como diz o Paulo Guedes ontem, a gente gasta na Previdência 10 vezes o que gasta na educação. Faz sentido isso? Quer dizer, a gente não consegue fazer com que as pessoas tenham emprego no Brasil, as pessoas não conseguem empreender, não conseguem ter emprego, e aí no final da vida a gente arruma uns trocados para dar para elas. Não era melhor fazer o contrário? Ter um país que as pessoas consigam prosperar, consigam gerar riqueza, consigam ter uma boa qualidade de vida e até não precisem tanto da previdência pública no final? A gente está fazendo o desenho errado. Então, ou a gente muda isso de forma drástica, e aí pegando a ideia que a questão de Minas, ou a gente faz uma coisa disruptiva, ou a gente vai sempre ficar nesse voo de galinha, né? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar a verdade. Eu tenho que ser sincero, eu tenho que dizer que eu acho que seria melhor gestor do que ele. Isso eu falei bastante na campanha, por questão de preparo, por questão de equilíbrio e por própria experiência de gestão. Eu não estou entrando tanto nos aspectos políticos, porque eu também acho que a experiência dele no Congresso, apesar de ser muito longa, não foi experiência que tenha sido muito rica em negociações, e a gente está vendo isso agora na dificuldade que é para a gente aprovar a Previdência, mesmo esse embate que está sendo criado aí com o Congresso. Então, é óbvio que eu achava que era melhor candidato que ele e melhor gestor, principalmente. Né? Há outro aspecto, no fundo, o Bolsonaro sempre teve uma ideologia diferente, né? Votou várias vezes contra a privatização, contra o Plano Real. Mesmo em relação à Previdência, ele já até declarou isso, que ele era contrário. Então, ao longo do tempo, ele foi mudando. Eu sempre tive convicção de que a gente seria um país melhor se o Estado tivesse uma atuação um pouco mais limitada e deixasse as pessoas com mais dinheiro no bolso, mais liberdade, menos burocracia. Eu acho que é difícil, porque são situações muito distintas. Quer dizer, eu nunca atuei na área pública, ele está há 27 anos na área pública, ele veio do ramo militar, eu nunca fui, quer dizer... eu acho que é muito diferente o quadro. Talvez uma comparação. Eu acho que assim, desculpa, só terminando, o que existia é que havia uma tendência muito grande de renovação da retirada do PT, e as pessoas diziam assim, bom, o Amoedo é mais preparado, mas agora a gente não pode correr o risco, a gente tem que tirar o PT, então vamos votar naquele que tem mais chance. Né? Eu ouvi durante muito tempo alguns slogans que me mostraram, falaram, primeiro a ordem, depois o progresso, né? Sim. E eu acho que você não tem ordem sem progresso. Então as coisas são indissociáveis, mas agora que ele está eleito, o que a gente tem que fazer é trabalhar para dar certo. Tá certo? Estamos aí quase 4 anos de gestão do Bolsonaro, acho que ele colocou uma boa equipe, mas tem muita coisa para ser feita, especialmente determinar quais são as prioridades para o país. Talvez a comparação mais justa, talvez fosse da tua figura e o que você pensa em termos de liberalismo econômico com o ministro que ele escolheu para ser o ministro dele. Né? Exatamente. Acho que perfeito. Acho que esse comentário tá 100%, concordo 100%, até porque, no fundo, grande parte dos eleitores, ou pelo menos os formadores de opinião, ao votar no Bolsonaro, estavam muito confiantes de que o Paulo Guedes seria o ministro da Fazenda e, na verdade, tomaria as rédeas de toda a parte econômica, né? Sim. Que é o que está acontecendo. Outro ex-presidenciável com quem batemos um papo em 2019 foi Ciro Gomes. Em sua conta no Twitter, nosso convidado de hoje se apresenta ou é apresentado da seguinte maneira: pai de 4 filhos, avô, já foi deputado, prefeito, governador e ministro. Peço licença ao dono do perfil para fazer um complemento aqui. É também advogado, foi professor universitário, escreveu livros sobre os desafios sociais, políticos e econômicos do Brasil e no setor privado presidiu a Transnordestina Logística. Tão experimentado quanto demonstra essa breve introdução aqui, ele ainda disputou aí por 3 ocasiões a presidência da República, em 1998, em 2002 e 2018. Nessas corridas ao Planalto, sempre fez questão de passar ao eleitor a mensagem de que, como homem público, se pauta pela ética republicana. A essa altura, imagino que os ouvintes e espectadores já ligaram a biografia à figura. Ciro, bem-vindo ao Morning Show, um prazer te receber aqui para esse papo matinal. Bom dia, Edgar, um abraço a você e a toda a turma que eu vou cumprimentando na proporção que a gente for conversando. Bom dia a todos os brasileiros de São Paulo e de outros lugares
onde chega o morning show da nossa Jovem Pan. E a gente vai longe, hein? A gente extrapola fronteiras. Pela internet hoje nós estamos sendo ouvidos na noite do Japão. No Japão, exato. Ô Ciro, o noticiário tá quente, eu quero abrir esse papo aqui com você, te convidando a fazer uma autoavaliação aqui. Eu tracei um pouco da tua biografia aqui e lhe pergunto por que essa trajetória recheada de feitos aí não foi capaz de conduzi-lo à presidência. Por que o povo não lhe deu esse voto ainda de confiança? Tem duas explicações, a maleducada e a tentativa de ser sociólogo. Vamos começar pela maleducada. A maleducada é a seguinte, porque eu tive menos votos do que os meus adversários. Né? Essa é a explicação maleducada. Mas veja, eu sou um outsider, eu não sou convidado para o baile. Eu venho de um estado que é pequeno, são 4% do eleitorado, só para você ter uma ideia, São Paulo são 27% do eleitorado. Eu nunca perdi eleição lá no meu estado. E eu não tenho televisão, não tenho rádio, não tenho empresa, não tenho sócio, não tenho nada e tal. E, enfim, não ganho porque fiz milagres, mas o Ceará tem hoje produtos importantes nesse momento do Brasil. A melhor educação pública do país. Nós, há 30 anos, temos a mais sólida situação fiscal, ou seja, não se fala em atraso de pagamento, nem... Enfim, nós somos o maior volume de investimento do Brasil, passamos São Paulo em valores absolutos. Vê se pode uma coisa dessa, um estado. Mas é um estado pequeno. Então essa é a primeira razão. A segunda razão é que eu sou muito agressivo na posição que eu assumo. E o caso do Brasil é um caso de preto ou branco, é um caso de quente ou frio. E eu acho que está errado. Faz tempo que eu acho que está errado. Então em 98, lá saí eu contra o PSDB e contra o PT. Tive uma votação extraordinária, 11% dos votos, para quase unha, não tenho dinheiro, não tenho coisa nenhuma, os bancos me odeiam, foi uma série de fatores. Enfim, então é melhor ficar com a maleducada, porque é mais humilde. Sou uma pessoa humana, assim, normal, né, embora às vezes não pareça, e eu penso, nessa campanha eu disse assim, olha, se um cara como o Bolsonaro ganhar a eleição, eu não sei mais o que é que eu estou fazendo na política, eu vou cair fora. Porque, assim, 13 candidatos, você pode discutir se o meu querido amigo Cabo Daciolo era menos ou mais preparado do que o Bolsonaro, se o Levi Fidelis era menos ou mais pitoresco do que o Bolsonaro, meus dois amigos e tal, mas se você olhasse concretamente os candidatos, definitivamente o Bolsonaro era o menos preparado de todos os candidatos. Se você quisesse ser de direita, você tinha o Amoedo, você tinha de direita, tinha o Alckmin, você tinha centro-esquerda, tinha a Marina, você tinha todo tipo de opção. E a população brasileira, machucada pela decepção grave, correta com as molecagens do PT, foi pro lado oposto, não é? Então eu pensei, o cara desse se elegeu, eu não estou mais entendendo o povo brasileiro. Depois eu caí em mim dizendo, olha, quem não tem culpa disso é o povo brasileiro. Então já estou de volta, né? Talvez seja esse tipo de dependência aqui. Você deve se lembrar, em março você falou, eu vou pensar 100 vezes. Era alguma coisa nesse antes de ser candidato, né? Passado esses 3 meses aí, imagino que você tenha mudado de decisão, até porque já falou pra gente aqui nos bastidores que está em plena campanha, fazendo ações aqui e ali. Não sei se para ser candidato, porque candidatura é uma coisa que você realmente, as pessoas talvez não tenham ideia. Claro que a gente é porque quer ser, então não tem queixa. Mas para ser candidato, você abre mão. Eu tenho lapsos de amnésia, só para você ver o nível de intensidade, e eu quero que os outros também. Porque você não sabe mais onde está dormindo, não sabe o que vai comer, não vê sua família, seus filhos durante, sei lá, 1 mês, 2 meses. Desse lado humano. E você tem um exército que você montou para destruir outros exércitos que estão montados para destruir o seu. Tem uma irracionalidade, do ponto de vista humano. E pelas tantas, assim... A campanha tem 4 meses, no mês e meio você sabe já mais ou menos que não vai ganhar. É evidente que nessa campanha agora teve a facada que introduziu uma variável que ninguém podia supor. Né? E eu, por exemplo, apostava, foi o maior erro de avaliação da minha longa carreira política, e eu não sou profeta, eu sou experiente. Dizer, não, Bolsonaro já perdeu, porque eu olhava os quadros e ele era o mais rejeitado. Então qualquer um que chegasse no segundo turno provavelmente ganharia dele. Pumba, leva uma facada e adquire nisso uma razão plausível para não comparecer aos debates. E aí nada do vazio programático, nada do vazio de vivência, de experiência foi exposto. É exposto. Ciro, e nesse momento em que o Bolsonaro acaba deixando de ir aos debates, eu percebi que... Vinícius, desculpa. Eu percebi que você e outros candidatos também, até porque o Bolsonaro liderava ali as pesquisas na época, falavam muito dele nos debates, né? Então ele acabou virando um alvo sem estar ali. Isso. Aquilo foi um erro estratégico de vocês todos? Todos nós erramos rotundamente. Todos nós erramos rotundamente. Quando, por exemplo, eu só caí a ficha
Isso é uma expressão bem antiga, do tempo que tinha ficha no telefone, né? Então, para mim, só intuí isso quando houve aquela imensa manifestação das mulheres que atribuíram a si o nome de ele não. E no dia seguinte, ou 2 dias depois, todas as enquetes, as pesquisas viram que o Bolsonaro cresceu 3 pontos. Aí eu parei para pensar, aí caiu em mim, olha, o que é que nós fizemos? Nós tínhamos um quadro absolutamente fraturado, um fim de ciclo, PT desmoralizado, PSDB desmoralizado e o povo procurando uma alternativa. E de repente, todos nós, parte por preconceito inclusive, é bom que se diga, né, por torcer o nariz, por um cara que não sei o que e tal, acabamos fazendo uma polarização. Então eram todos nós, com as mulheres da nossa simpatia, todas na rua, a Gisele, minha mulher, foi e tal, e o outro lado era ele sozinho. Então ele não acabou ajudando o Bolsonaro, sem nenhuma dúvida. Ô Ciro, você falou... Paulinho, desculpa, eu acabei pegando aqui a frase dele da hashtag ele não, e estamos falando de negação aí, né, para ver a dinâmica da política e como ela se encarrega de conduzir, né, as massas de uma maneira. Eu lembro que teve até críticas da própria esquerda dessa pauta negativa do ele não, né? Eu falei. Que deveria ser, então o que devemos afirmar positivamente e não negar a um sujeito que está lá candidato democraticamente ali concorrendo ao cargo mais importante do país. Mas em contrapartida, e se avalia com muito grau de percepção assertiva, o fato de que o Bolsonaro ganhou pelo voto da negação também. Sim. Ele ganhou e ganhou força a partir das pessoas que não queriam mais a volta do PT, ou a manutenção do PT no poder. Quer dizer, é interessante observar como esses movimentos políticos se dão, né? O que você acha, como é que você avalia o fato de você não ter sido bem sucedido, já que você, em nome da esquerda, era um nome bem avaliado, era um nome que poderia fazer frente e transformar o páreo ali em algo mais disputado com o Bolsonaro. Pegando carona e complementando, você se arrepende de não ter feito uma aliança com o PT? Não, formado a chapa única? É exatamente o oposto. É exatamente o oposto. A força, uma eleição majoritária, ela, na minha opinião de vivência, ela é como se fosse um foguete de 3 estágios. O primeiro estágio, que é aquele que tem mais força para arrancar aquele monte de ferro do chão contra a lei da gravidade, meio que é a posição. Não tem a ver com candidato, não tem a ver com estrutura, não tem a ver com tempo de televisão, com nada, como a eleição do Bolsonaro eloquentemente demonstrou. Tem a ver o seguinte, qual é o mood, qual é o humor dominante na sociedade. E ninguém de nós entendeu, e eu tinha, neste caso, um defeito de nascença do meu primeiro estágio, que foi a minha longa aliança com o PT. E a força dominante no Brasil, naquela eleição, era o antipetismo. Quanto mais ao sul do Brasil, a partir da Bahia, mais violento era a ideia de que o que eu quero desta eleição é derrotar o PT. Sim. Então é 70% do Rio Grande do Sul, 75% de Santa Catarina, 70% do Paraná, 70% do Rio de Janeiro, maior quantidade de artistas, intelectuais, engenheiros por metro quadrado, 70% do Bolsonaro, o PT tirou 2%, Coppola. Então, e eu, defeito de origem, em mania de não mentir, né? Então eu fiz uma campanha em que eu dizia assim, olha, ok, o PT foi legal, muito bom e tal, mas é preciso agora mudar. Isso ficou respeitável, eu saí com a menor rejeição, era o segundo voto de todo mundo, mas sem calor. Daqui a pouquinho a gente retorna com esse Morning Show especial, o primeiro programa de 2020, não saia daí, é rápido. Estamos de volta com esse Morning Show especial. Deputados federais, senadores, ministros de Estado. É muito legal receber políticos de relevo no Morning Show, viu? Modéstia à parte, é sinal de prestígio e dá sentido ao nosso trabalho aqui. Em 1º de agosto de 2019, a gente recebeu nesse estúdio multicolorido o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Metade das crianças no Brasil, na 3ª série, não conseguem ler ou fazer conta básica, metade. E quando a gente termina a 9ª série, o número ainda é alto. O grau, aonde você passa a régua para falar que a pessoa é analfabeta funcional ou não, é muito variável, não é tão objetivo quanto é analfabeto sim ou não. Mas o que acontece? A gente tem um percentual grande de brasileiros que não consegue entrar na internet e se informar sobre o tratamento de uma gripe. É uma pessoa que consegue pegar um ônibus, um metrô, mas ela não consegue ler uma coisa básica e se autodidata, ela tomar a vida dela nas próprias mãos. Tem proposta para isso? Tem proposta para isso, e isso é uma coisa muito importante. Qual? A gente tem grandes meios de comunicação que a gente não está conseguindo propagar tudo que já tem sido feito. O Futurice foi o primeiro que teve uma divulgação maior, mas a gente já soltou
tanto para o ensino básico. Logo no comecinho a gente já soltou o PNA, Programa Nacional de Alfabetização, com novas métricas. O Jânio, que é o secretário do Ensino Fundamental, fez também uma apresentação grande com todas as propostas que a gente está fazendo de melhorar, valorizar o professor. Veja, sem o professor do ensino fundamental valorizado, não tem milagre. Não tem milagre. E o que aconteceu? O professor do ensino fundamental e ensino fundamental no Brasil foi esquecido. Creche, por exemplo, ou pré-escola, não foi universalizado. No ano 2000, o Prêmio Nobel de Economia do ano 2000, Heckman, ele fez estatisticamente um estudo mostrando que se você investe no comecinho da vida, o resultado para a sociedade, para a pessoa, para todo mundo é muito melhor. Estatisticamente, matematicamente, cientificamente, ele mostrou isso. Quanto antes uma criancinha pequena tem contato com uma caneta para desenvolver a coordenação motora fina, Edgar, me ajuda. O pessoal da roça, antigamente, caligrafia, ele não consegue segurar uma caneta ou segurar uma escova de dente para escovar os dentes, porque essa coordenação motora fina de segurar tem que ser desenvolvida cedo, ou os fonemas. Então a gente perdeu muito. Daí fala assim, mas o Brasil avançou. Hoje o Brasil, o último dado, quando você compara mundo, os países que fazem essa avaliação dos estudantes pelo mundo, para comparar alhos com alhos, bugalhos com bugalhos. É o PISA, qualidade do ensino, é o PISA do ano 2015. Na América do Sul, a gente está em penúltimo lugar, coladinho no Peru. O Peru estava subindo rapidamente, podem fazer os trocadilhos que vocês quiserem, e estava vindo para alcançar o Brasil. Esse ano, se fizer o PISA, o Brasil está em último lugar. Então, ministro, desculpa, Vini, o SAEB e o PISA são duas maneiras de aferir o índice, o nível do ensino junto aos estudantes. Agora, a partir desses números, os números são números, a partir deles você... ciência. A partir dele você parte para a ação. Sim. Qual é a tua ação frente ao Ministério para suprir essa deficiência que você mesmo acabou de colocar, que se em 2017 aquele número já era ruim, agora... vai piorar? Ele não vai piorar. O Brasil vai ficar em último. Os outros países estão avançando. O Brasil ficou para trás. Por quê? O que o senhor vai fazer? Não tem bala de prata. Para ajudar os estados não e tem bala de municípios, prata. principalmente. Esse é um ponto importante. Eu já falei de valorizar os professores. Hoje, quando você faz a nota de corte para selecionar os alunos que vão ser professores, são os alunos com as piores notas que vão ser professores. A gente tem que atrair pessoa inteligente para ser professor do ensino fundamental. Esse é um ponto. Depois, todas as métricas, a forma de alfabetizar tem que ser mudada. Por isso que foi importante o trabalho do professor Nadalim, que é secretário de alfabetização. Agora você tocou um ponto muito importante. Grana. Hoje, no Brasil, o MEC gasta mais com professor federal aposentado do que o que a gente manda para os estados e municípios na educação básica. A gente gasta com professor aposentado federal 16 bilhões por ano. O que o senhor vai fazer? E para o ensino fundamental, para os estados e municípios, a gente manda 15 bi. A gente vai aumentar o recurso a ser repassado, tem uma proposta de emenda constitucional, isso está com a professora Dorinha, mas não pode ser dinheiro a fundo perdido. Tem que ter métrica de desempenho. Estado e município que não performar não vai receber grana. Porque não é jogar dinheiro por jogar dinheiro. O Brasil aumentou muito, muito o volume de dinheiro que foi gasto com educação. Mas quando a pessoa não performa, será que não indica que ela precisa de grana para começar a performar? Será que isso não pode aumentar aí esse rombo? Paulinha, o que eu fico chocado, veja, eu sou uma pessoa normal, eu não sou político, então tudo aquilo que vocês ouviram falar, algumas coisas quando vocês se deparam com aquilo na realidade, choca. Eu vou contar algumas histórias aqui se vocês me derem tempo, mas teve uma governadora que chegou para mim e falou, tem que aumentar, eu quero dinheiro, me dê dinheiro. Eu falei, mas minha senhora, vamos ver as métricas e os números para melhorar. Não quero ver número, eu quero dinheiro. Aí eu falei, pô, mas assim não vai. Então, assim, precisa gastar mais com educação fundamental? Veja, o Uruguai gasta menos que o Brasil e está na frente do Brasil. Eu acho que sim, a gente tem que mandar mais dinheiro para os estados e municípios. Mas não pode ser como foi feito no passado. Mesmo porque a quantidade de dinheiro gasto aumentou muito. E foi gasto aonde? Basicamente no ensino superior, universidades federais, e hoje o que a gente tem? São alguns números importantes. A gente tem 300 mil funcionários no MEC, basicamente, né? E 300 mil, você está falando da República inteira. O governo federal são 600 mil funcionários.
Qual é o custo disso? Um professor federal com dedicação exclusiva, ele ganha de 15 a 20 mil reais por mês. Quantas horas de aula ele tem que dar por semana? Você que está aí no trânsito, quantas horas por semana você passa dentro do escritório? Bom, uma professora do ensino fundamental que ganha 2 mil reais por mês, na média, passa 20 horas dentro da sala de aula segurando a canetinha para ensinar as crianças a escrever. Um professor federal são 8 horas por semana. 8. Qual é a quantidade de alunos por professor? São 12 alunos por professor. Na Europa, uma faculdade europeia é mais de 25. Uma privada no Brasil é 35. Aqui são 12. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado é que o custo médio para um diploma, para você que paga imposto, porque quem paga tudo isso é você, que paga telefone celular, tem imposto, conta de água, tem imposto, conta de luz, tem imposto, moto, comprou uma moto, tem imposto. Você paga o imposto e você paga o diploma que sai para a Universidade Federal. Um diploma da Universidade Federal, na média, História, Geografia, Sociologia, Administração, Economia, é 450 mil reais. Quanto custa um diploma em administração aqui, na FGV, da primeira mensalidade até a última? Menos de 150 mil reais. Então são números. Veja, eu tô trazendo basicamente números e fatos. Desde a primeira fala que eu tive do contingenciamento, eu falava, tragam os números e põe na tela. Põe um número na tela que eu quero ver você ter coragem de defender. Ministro. Porque tem pesquisa que é correta para a cura da dengue. Mas, por exemplo, a gente já tirou mais de 100 eventos que o CAPES financiava. Você manda 50, 100 mil reais para o cara falar, evento que eu tenho até vergonha de falar no rádio. E era dinheiro do pagador de imposto que ia para o cara fazer um evento, cobra a entrada. Então, assim, tem muita coisa, veja. Mas em vez de cortar esse dinheiro, então, não é melhor você regular e saber direcionar isso junto aos CAPs, junto às pessoas que fazem esses eventos? Tá vendo esses pontinhos vermelhos na minha testa? É tudo mira laser. Não tem uns 20 caras com mira laser na minha cabeça. Se eu pisar um risco fora da linha, para eu falar as coisas que eu tenho falado, se eu pisar um risco fora da linha, eu tô morto. Houve cancelamento de bolsa por critério ideológico? Não. O que teve foi critério objetivo. Quais eram os critérios objetivos? Tinha que ser bolsa ociosa em cursos que eram ranqueados ruim, nota 3, 4, né? Por mais de 10 anos. Ou que o reitor tinha livre-arbítrio total e estava ocioso para dar para quem ele quisesse. Esses a gente tirou. Estamos apertando sim. Tem curso aí que vocês estão pagando a bolsa do cara e o mestrado do cara para ele fazer mestrado em faculdade que está ruim, mal avaliada há mais de 10 anos. Isso a gente está tirando mesmo. Para gastar onde? Na cura da dengue. Pô, é ali que eu, como pagador de imposto, eu quero ver o dinheiro do pagador de imposto sendo aplicado. Ou então na educação básica, ou então na pré-escola, ou na creche. Gente, isso daqui é o seguinte, isso é dinheiro sagrado, é dinheiro suado. Ministro. Desculpa, eu me empolgo. Vai. Eu queria voltar um pouquinho na questão do contingenciamento. Do coração. O senhor falou na sua primeira fala que está otimista ainda no descontingenciamento ainda esse ano, mas sim, ontem mesmo, o senhor me corrija se estiver errado, houve a informação de que teve um novo contingenciamento aí no valor de 340 Você está correto, Vini. De reais. Só para complementar. Desculpa, não. Com relação à estratégia de comunicação do senhor também, com relação a esses temas, a questão da balbúrdia, a questão dos chocolatinhos, a questão do guarda-chuva, é uma estratégia que o senhor tem recorrido, mas você acha que não passa uma impressão um pouco não à altura do cargo de um ministro da educação? Isso é um tema legal. Vou falar a primeira coisa, assim, não à altura, falta a pompa e a circunstância. Teve um do Bigodinho, que foi do MEC, ministro do MEC, que eu não me esqueço, que eu, assim, se eu não tiver errado, ele estava sendo investigado por obstrução de justiça e ameaça à testemunha, né? É isso que é manter a altura do cargo do MEC? A segunda coisa, viajar de jatinho da FAB para ficar de cima para baixo, a altura do MEC para mim é não roubar. É isso para mim que é a altura do ministro, não roubar, não fazer trapizomba, não criar coisa que depois a gente não tem como pagar. Que foi o que eles fizeram. Tem um monte de curso aí que não está nem autorizado pelo MEC, com mais de 20 professores contratados. Estamos pagando todo mês aí o salário de um monte de gente que não trabalha. Isso para mim é vergonha. Agora, eu sou um cara que, apesar de ter esse jeito assim, do coração incisivo em alguns momentos, eu sou um cara bem-humorado. E o humor é um recurso do pequeno contra o grande, todo mundo sabe disso.
Quando você está lutando contra grandes corporações, você não tem tempo para chamar atenção. Eu estou lutando contra grandes corporações. O governo de Jair Bolsonaro está lutando contra grandes corporações. Eu não tenho nem o benefício da dúvida. É muita mentira que está sendo dita. E o que ficou colado? Que está chovendo mentira, porque fake news é outro eufemismo para mentira. Está chovendo mentira. Basta dizer que uma grande rede de televisão teve que se retratar publicamente por mais uma mentira que foi dita ao meu respeito. Então, assim, eu uso sim os recursos que eu tenho. Quando eles falaram, estão cortando 30% do orçamento, é mentira. Não é do orçamento total, é 3,5% do orçamento total. Então você vai lembrar o quê? Esses 3,5%. Eu sou professor concursado, eu gosto de dar aula, sou professor concursado, e eu não quero dar aula para Granfino. Outro cara, ex-ministro do MEC, bonitão, esquerdinha, cheio de preocupação social, só que dá aula para Granfino. Eu que sou o cara malvadão, quero dar aula pro cara lá na periferia, em Osasco, na Federal, porque eu gosto desses caras. Se eu conseguir fazer uma mudança na vida desses caras, para mim é esse impacto que eu quero realizar. E quero fazer isso até morrer. Em 2019, o site The Intercept Brasil e outros veículos de imprensa divulgaram conversas privadas de autoridades da República. A sucessão de vazamentos e publicações ficou conhecida como Vaza Jato. Procuradora por 24 anos, a deputada Bia Kicis defendeu a conduta dos agentes públicos envolvidos nessa história. Em primeiro lugar, eu quero aqui deixar bem claro que o que tem de criminoso foi a invasão, foi o hackeamento, a invasão de conversas privadas, de procurador, de autoridades. Então isso é um absurdo que tem que ser combatido, é preciso que a polícia investigue sim, porque nós não podemos de forma alguma passar a mão na cabeça disso, tá? Então houve um crime que foi essa invasão da privacidade de pessoas. Ninguém quer ser hackeado, ninguém quer ter as suas conversas expostas. A gente ainda mais tem certeza que foi hackeado também, né? Não, a gente tem certeza de que foi hackeado. Isso aí ninguém tem dúvida de que foi hackeado. A gente supõe que sim, mas é que nesse caso a gente não tem uma prova cabal. Olha só, o Valdiver fala, o Verdivaldo, aliás, o Verdivaldo diz que foi hackeado. Você está mudando a alcunha já. Vamos Agora lá. que a gente está acostumando. Não vamos. Vale Verde. Vale tudo. Eu sou advogada. Cansei de ir ao tribunal, conversar com o juiz, com o promotor, despachar. A coisa mais comum que tem é você conversar com o juiz e falar, olha, eu estou pensando em fazer tal coisa. Ele fala, não vai por aí, eu não vou conceder essa liminar, procura uma outra forma. E isso é comum. Nos autos do processo, você conversa. Delegado, não tem problema nenhum você fazer isso. Deputado. Aí, o que acontece? Hoje em dia, você ligar para alguém já é quase que um pedido de casamento, uma declaração de amor. Todo mundo conversa por WhatsApp. E é natural que também se troque mensagens sobre conteúdos, assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, assim, de tudo que se viu, não há absolutamente nenhuma conduta que você possa dizer que seja criminosa. E tem mais. Ali as condutas, as trocas de mensagem eram entre o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, não é? O CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é muito rigoroso com a conduta dos procuradores, tá? O procurador não pode falar em Facebook, eles têm baixado resoluções. E houve algumas denúncias, representações contra o procurador Deltan Dallagnol. Contra o juiz Sérgio Moro não poderia haver no âmbito do CNMP, porque ele não era procurador, era juiz. Mas o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público arquivou todas as representações, dizendo que não houve nenhuma conduta criminosa por parte do Deltan Dallagnol. Nesse caso do Isso Conselho... daí é já, assim, um atestado. Mas tem mais uma coisa muito importante que eu não tenho visto muitas pessoas falarem, então eu preciso, como operadora do direito, como jurista, falar aqui. No processo penal, existe um princípio que rege o processo penal, que é diferente do princípio do processo civil. No processo civil existe uma coisa chamada verdade formal. O que não está nos autos não está no mundo, o juiz não pode se movimentar, ele tem que ser mais equidistante das partes, tá? No processo penal, como a vítima é a própria sociedade, não só é a própria sociedade, quando ocorre um crime, um homicídio, um roubo, alguma coisa, existe o princípio da verdade real. Então, o juiz, ele tem muito mais flexibilidade, muito mais poder de atuação.
Então, o juiz pode até inquirir uma testemunha que não tenha sido indicada pelas partes. Basta que ela tenha sido mencionada no processo alguma coisa. E é isso, estamos chegando aqui ao fim da nossa retrospectiva. E o trecho derradeiro nesse Morning Show especial é esse aqui, ó. O da conversa com o Guilherme Boulos. No final da manhã de 7 de abril de 2018, o ex-presidente Lula fez em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC seu último discurso antes de se apresentar à Polícia Federal por força do mandado de prisão expedido pelo então juiz Sérgio Moro. Em quase 1 hora de fala, o petista citou várias vezes o nome do nosso convidado de hoje. Na ocasião, se referiu a ele com especial apreço político. Disse, por exemplo, isso aqui, ó. E eu tenho dito todo o discurso, não adiantam tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lula, de Bolo, de Manuela, de Dilma Rousseff para andar por mim. Naquele discurso, a maior deferência a Guilherme Boulos foi quando o ex-presidente destacou nas palavras dele a juventude e a seriedade do jovem líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ele endereçou um misto de elogio e aconselhamento, abre aspas. Você tem futuro, meu irmão, é só não desistir nunca, fecha aspas. Passado quase 1 ano e meio daquele sábado, Lula segue preso, emparedado aí por processos penais e 2 condenações. E o ex-candidato à presidência, Guilherme Boulos, segue em sua caminhada. Caminhada que nessa manhã o trouxe até esse programa, é o Morning Show. Boulos, eu queria dar os bom dia para você, agradecer sua presença aqui. Importante esse nosso diálogo em prol da pluralidade, como te disse ali antes da gente entrar no ar. Seja bem-vindo. Obrigado, Edgar. Bom dia a você, bom dia a toda a bancada e bom dia quem está nos ouvindo no rádio, nos assistindo no YouTube. Boa, ao longo dessa entrevista, a gente vai poder, Boulos, ter oportunidade de tratar aí de uma série de temas, mas eu quero começar aí com uma questão ligada a essa fala exatamente que a gente viu aí no vídeo do ex-presidente. Ele diz que você, entre outros, continuariam andando por ele. A pergunta é, a devoção de boa parte da esquerda pelo Lula não acaba minando as possibilidades de uma renovação dentro desse espectro político? Não existe essa tal da Lulo-dependência que atrapalha, na verdade, mais atrapalha do que ajuda a renovação da esquerda? Olha, Edgar, primeiro, o Lula é a maior liderança política do Brasil, né? Alguém que construiu a sua trajetória como uma liderança sindical, como uma liderança popular, foi presidente da República, que saiu melhor avaliado da história da nova República, desde quando se faz pesquisa. Então é natural que a figura dele tenha um peso e tenha uma expressão. Agora, nós não podemos confundir o peso dessa figura e também a injustiça que tem sofrido por um processo judicial, do meu ponto de vista, armado. E, aliás, as mensagens que o Intercept tem divulgado têm mostrado a cada dia mais o conluio. Nós não podemos confundir isso com uma ideia de que o futuro tem que ser a repetição do passado. Eu, particularmente, acho que os governos do PT, nos seus 13 anos, tiveram méritos importantes. Méritos em políticas sociais, em programas sociais, em melhorar a vida dos mais pobres, no combate à fome, né? Do meu ponto de vista, até do crescimento econômico e a aprovação que teve na sociedade, isso foi importante. Mas também tiveram erros, né? O futuro que uma esquerda precisa propor ao povo brasileiro não pode ser a repetição do passado, não pode ser só olhar para o espelho retrovisor. Tem que ser reconhecer os acertos que tiveram, mas ao mesmo tempo apontar os limites que tiveram. Queria citar alguns deles aqui do meu ponto de vista. Primeiro, acho que um dos erros dos governos do PT foi não ter feito uma reforma política, né? Optaram por governar com os mesmos de sempre, com as mesmas oligarquias que sempre controlaram o Estado brasileiro e que seguem controlando, né? Seguem controlando as mesmas. O mesmo toma lá da cá, que nós vimos agora no Congresso na aprovação da reforma da Previdência, com 40 milhões de emenda para cada deputado, né? O mesmo centrão mandando no parlamento e chantageando quem quer que esteja no governo, trocando cargo por voto no parlamento, como a gente viu agora de novo. Bolsonaro prometeu mudar a política, fazer de outro jeito. Estamos vendo que para aprovar o filho dele como embaixador, esse escárnio, né, tá entregando o cargo para uma série de senadores, foi noticiado agora essa semana. O PT teve a oportunidade, no meu ponto de vista, de propor uma reforma política, né? Não fez, né? Faltou também
um enfrentamento mais decidido e mais duro em relação ao mercado financeiro, ao oligopólio dos bancos no Brasil. É impressionante, nós somos uma república dos bancos. Aqui banco faz o que quer. Quem está nos ouvindo provavelmente tem uma dívida de juros do cartão de crédito. E é notório que os bancos mais prosperaram durante os governos petistas. Também porque foi o período que o Brasil teve maior crescimento econômico desde o fim da ditadura. A média de crescimento no governo Lula foi 4% ao ano. Mas também porque não houve um enfrentamento a eles, aos juros absurdos. Olha, 287%, Paulinha, o juro do rotativo do cartão de crédito no Brasil. Nos Estados Unidos é 17%. No Chile é 22%. Na Rússia é 28%. Assim, não tem nada que se compare ao juro do cartão. Ô, Boulos, mas peraí, volta ao cerne da minha pergunta aqui. Por que o Lula sempre dificultou, se é que posso usar esse termo, a aparição de alguma outra liderança dentro do próprio partido? Por que, na tua visão, ele não detectou que isso seria imprescindível para que o partido aí sim andasse com as próprias pernas, e ele não precisasse talvez ter dito isso a você, nesse discurso ao qual me referi ali, que você e outros quadros da esquerda andariam pelas ideias dele? Por que você acha que houve essa resistência? Porque é notório que houve uma tentativa de manter um status quo dentro das lideranças do partido, que sempre giraram em torno da figura dele. Mas, Edgar, olha, sucessão na história não se faz pedindo licença. As pessoas se afirmam. Você querer que exigir, olha, a esquerda não se renovou porque o Lula não deixou, do meu ponto de vista, essa não é uma avaliação correta. Assim, os processos de renovação, as pessoas têm que se afirmar e têm que se construir. Novas lideranças se constroem. Não é? Quando o Lula se afirmou como liderança nos anos 80, a principal liderança da esquerda era o Leonel Brizola. O Lula não pediu licença para ele. O Lula concorreu contra o Brizola em 89, inclusive. Não é? Então, eu acho que jogar isso nas costas do Lula, você está impedindo a renovação da esquerda, eu não acho correto. A sombra no sentido do tamanho da liderança do Lula, e aí não é só para a esquerda. A eleição de 2018 se deu à sombra do Lula também. Era o bode na sala que ninguém tocava, porque foi tirado do processo eleitoral, liderando todas as pesquisas, porque hoje é um preso político no país. Então é evidente que isso paute a esquerda, que paute a política brasileira. Enquanto ele continuar preso por um processo armado, é natural que esse tema continue na agenda da esquerda brasileira. Não tem como a gente ignorar, jogar de lado. Agora, repito, isso não quer dizer que a esquerda não tenha o dever e a responsabilidade de se renovar colocando outras agendas. Vou citar uma delas aqui que eu acho fundamental. Eu citei a da reforma política, citei do enfrentamento aos bancos, mas outra é o debate do modelo de desenvolvimento. Isso está chegando a um limite. O planeta está sendo destruído. Nós vemos assim, o absurdo que é ter um presidente da República que nos faz passar vergonha internacionalmente, dizendo que o problema para desenvolvimento sustentável é fazer cocô um dia sim, um dia não. Sabe, enquanto isso, matando indígena, liberando mais de 290 agrotóxicos no ano, e o planeta não vai segurar. Tá envenenando a nossa comida, contaminando a água. O Brasil não pode ser a fazenda da China, ou agora a fazenda da União Europeia, exportando só soja. O Brasil passou por um processo, e os governos do PT, de algum modo, também não enfrentaram isso, de reprimarização. A nossa pauta exportadora hoje é mais primária de agronegócio e minério do que era nos anos 80. Nós precisamos pensar um modelo de desenvolvimento que não seja predatório, que não produza novas tragédias como Mariana e Brumadinho, que não envenene a comida, que não mate indígena e quilombola, que não destrua a Amazônia, como tem sido feito, que não acabe com o meio ambiente. E a esquerda tem a responsabilidade de pensar um outro modelo de desenvolvimento para o Guilherme, eu posso fazer uma perguntinha rapidinho. O Boulos falou aqui sobre essas questões que o PT poderia ter abordado enquanto estava no poder e que não o fez e tal. Agora, o que ficou para muita gente, eu acho que foi muito da motivação de algumas pessoas até votarem no Bolsonaro nessas eleições, foi a questão da corrupção. A corrupção colou no PT. E o PT é a esquerda que o Brasil conhece, a esquerda que esteve no poder. O que você pensa sobre isso?
Olha, Só complementando, só para que a gente fique claro, talvez Paulinha me corrija se eu estiver errado, mas está fazendo uma referência à detecção muito clara de um projeto de poder e de o que deixou ser feito para atingir esse projeto de poder, né? Imagino que seja Exatamente. referência a isso. Gente, toda a Lava Jato, todo esse processo, Petrobras, várias coisas flagrantes aí que colaram a palavra corrupção ao governo do PT. E isso fez muita gente ser contra o PT. Talvez nem a favor do Bolsonaro, mas contra o PT. Vamos tirar o PT do poder. Claro. O PT é corrupto. O que é que você pensa sobre isso? Paulinha, eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Né? Assim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né? Durante os governos do PT. Né? Agora, essa narrativa que foi construída de que o PT é o partido da corrupção é uma narrativa falsa. Porque os mecanismos de corrupção que existiram nos governos do PT são os mecanismos de corrupção do Estado brasileiro. São estruturais. E eles não se resolvem com qualquer tipo de discurso fácil e de demonização, como nós estamos vendo agora. Venceu o discurso dizendo que ia tirar o PT e acabar com a corrupção. Acabou a corrupção no Brasil nesses 7 meses? Né? Laranjal do PSL, Queiroz, governo envolvido com milícia, compra de voto com emenda parlamentar para a reforma da Previdência. Esse é o modus operandi do Estado brasileiro. Isso só muda com uma profunda reforma política que acabe com o financiamento privado de campanha eleitoral. Aí está a raiz da corrupção. O que acabou foi o empresarial, mas não o privado. O cara não pode mais pagar com o CNPJ, ele banca a campanha com o CPF. Acabe com esse financiamento privado, por quê? Porque todo mundo sabe, financia a campanha eleitoral, isso é um investimento, não é uma doação. Depois recebe com contrato em estatal, recebe com favorecimento em legislação, recebe com favorecimento em MP. É assim que o Estado brasileiro funciona. E a gente fica por aqui nesse Morning Show especial, prometendo muita conversa, debate e reflexão para esse ano que se inicia, 2020. Muito obrigado pelo prestígio da tua audiência. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã, aqui na Jovem Pan. Tchau!